Segunda parte. Se você pensa que Mercúrio é só tudo de bom, o logos, o intelecto, a razão, a inteligência criativa, a astúcia, a ludicidade, capacidade de fazer distinções, de dizer ao mundo o que quer e ao que veio, de adquirir conhecimento, atribuir significado, ressignificar situações, levar, trazer informações, fazer pontes, sinapses, organizar ideias, promover pensamentos, criar linguagens, falar, escrever, o jornalista, o intérprete, o tradutor, toda espécie de comunicador e orador, o Deus das palestras. Ao mesmo tempo, Mercúrio, a própria notícia que corre, o veículo, a mídia, todo tipo de transporte. Quer mais? Mas olha, se você acredita que Mercúrio é só isso, também está muito enganado. Tem um outro lado de tudo isso, aplicado pelo negativo. Mercúrio representa o Deus da ambiguidade. Tem olhos acesos à noite. Antes do pôr do sol, um vigia, como guarda noturno. Mas é aquele que também hipnotiza ou faz dormir com a feitiçaria das palavras. Engana enquanto o outro está adormecido. Ao amanhecer, Mercúrio já está a abrir portas. Portanto, ele é aquele que anuncia o sol vindo da noite. É o que abre caminhos e fecha também. Abre e fecha as portas do dia. Essas são as duas faces de Mercúrio, o Mercúrio matutino e o Mercúrio vespertino. Ele vai numa direção, muda rapidamente para outra. Isso tem a ver com o movimento retrógrado de Mercúrio. Então ele está relacionado com os portais, com os pátios. Às vezes são aquelas estátuas que ficam na porta dos pátios das casas antigas, né? Ele é o Deus das entradas e saídas, está sempre rondando as passagens, inclusive desta para outra vida. É o Mercúrio psicopompo, é o vigia, o guardião, mas também ele representa o ladrão. Seja guarda, seja ladrão, está sempre nas encruzilhadas, fazendo de olhos acesos as entradas e saídas, a ocasião que faz o ladrão. Aliás, esse é um mindline assim, bem mercurial, né? Mercúrio, então, é o enganador, o falastrão, o embusteiro, interesseiro, ardiloso. São muitas as lendas sobre o deus bebê. Sim, porque Hermes é o deus que representa Mercúrio. Ele é um deus traquina, despudorado, e que tem uma inteligência assim, que pode ser até perversa. Conta o mito que ainda bebê, Hermes olha para uma tartaruga e vê na sua casca a possibilidade de um instrumento musical. Mata a tartaruga e inventa a lira. Ele é o rei do comércio, rei dos ladrões, é o trambiqueiro mentiroso, o fofoqueiro, rouba coisas, dados, ideias, o hacker, criador de fake news, ardiloso, falacioso, trilha com muita naturalidade o mundo do falatório e de todas as ambiguidades, com uma velocidade, a velocidade do pensamento. Quando pensou, já fez. Mas você pensa que Mercúrio, ele só engana os outros? Não, a pior faceta de Mercúrio é o auto-engano. As verdades que você mesmo produz
para você mesmo. É falar de coisas que você sabe que não sabe, ou que só conhece issozinho, mas fala como se fosse um profundo conhecedor daquilo, mesmo sabendo que não sabe. Então, Mercúrio são as suas artimanhas, as peças que você prega em você mesmo. Histórias da carochinha que você conta, se conta, encanta e depois conta para todo mundo. E é o contador de história, nem sempre verdadeira, né? É um malabarista das palavras, nem sempre confiáveis. É um verdadeiro feiticeiro. A feitiçaria dos sofistas na Grécia. O convencimento da coisa errada é capaz de arrancar uma página do livro da história. Inventar outra coisa. É a tagarelice desmedida da mente que não para de se desmentir, que produz ruídos na comunicação, mal entendido, muita cortina de fumaça. No fundo, Mercúrio, ele é apenas um porta-voz disfarçado daquilo que você é. Tá vendo? Como Mercúrio é tão importante para você que se interessa por astrologia, por quê? Porque, na verdade, cada um é intérprete do céu e da sua própria verdade. Mercúrio, na sua versão negativa, ele é o rei das distorções cognitivas. São as formas mais infantis de pensamento. Por exemplo, com apenas poucos fatos e pouco evidente, sem verificar ou mesmo sem nenhum fato, a pessoa pula direto para a conclusão prematura de alguma coisa e considera aquilo verdadeiro, mas é apenas uma opinião. Mercúrio é opiniático. Ele tem uma opinião formada sobre tudo ou quase tudo, como dizia Raul Seixas. E pior, né? A sua opinião se torna para ele próprio ou para você mesmo, sem verificar, sem explorar, sem investigar profundamente, quase uma verdade. E uma verdade que se espalha para todos os outros. As consequências disso é não fazer mais distinção, saber o que é certo, o que é errado, perder o bom senso, o juízo de valor, e as soluções que enxerga para determinada questão acaba sendo enganosa, leva ao erro. Mas a gente pode usar o próprio Mercúrio para sair desse armadilhamento. As diferentes fases da retrogradação, do seu movimento de retrogradação, do seu ciclo de mais ou menos 88 dias, nos dão muitas pistas para isso. E apontam para as áreas da vida, ativam determinados planetas. Em cada movimento de retrogradação, Mercúrio passa 3 vezes sobre os mesmos pontos do seu mapa. Então ele traz a oportunidade de você perceber, reavaliar, ressignificar aquilo e agir de uma outra forma. Ou seja, se perguntar a si mesmo. Esses movimentos retrógrados de Mercúrio, eles trazem, na verdade, profundas reflexões, para aquelas perguntas que você pode fazer a si mesmo, aquelas perguntas poderosas. Perguntar a você, isso é verdade? Ter mais especificidade, ter um estado de desafastamento, né? O desafastamento não é um distanciamento, é um afastar-se daquilo, né? E nem um aproximar-se do mesmo jeito ali, chapado. O desafastamento
é uma espécie de metaposição. É como se fosse uma possibilidade de você ver e se perceber percebendo, sem precisar da interferência do outro. Pois bem, pensar sobre o que está pensando, avaliar melhor, pensar sobre o seu próprio Mercúrio, sobre sua própria comunicação, se está sendo eficaz, se está sendo específica, se está sendo clara. Às vezes, quando o outro não entende o que você fala, o problema não é do outro. Esse tipo de comunicação, se não entender o problema, é tipo da comunicação John Wayne, né? Aquele que vai falando e passando por cima, e os outros que entendam, ou que não entendam. O problema não é meu. Né? Então essa comunicação que Mercúrio propõe nesses momentos consigo mesmo é uma oportunidade para correção de rotas, ressignificar o que está acontecendo. Às vezes uma ressignificação de um fato, de um acontecimento, pode salvar uma vida, aliviar uma pessoa de um profundo sofrimento. E tudo isso está embutido nas lendas sagradas, no mito desse deus grego, Hermes. A gente pode ver esse mito descrito nos versos homéricos, século VI a.C., sobre as façanhas daquele deus, né, que tem asinha no pé não, nas sandálias, que usa nos pés para abrir e trilhar tantos caminhos. Né? Quanto a mente é capaz de imaginar, que vai lhe infundindo velocidade, movimento, disposição para sair do lugar, estado em que se encontra, para um outro de muito mais potência e alegria de viver. Como dizia Spinoza, os bons encontros. Deus é alegre, ou seja, o Mercúrio é um deus alegre, o Hermes é um deus alegre. Ele é leve, ele tem a força juvenil do eterno aprendiz, muita espirituosidade. Aliás, espirituosidade tem a ver com espiritualidade. Mercúrio nos ensina o caminho espiritual é alegre, é isso que ele nos ensina. Né? Não tem nada a ver com gente sisuda, cheia de pode isso, não pode aquilo, de disse-me disse. Não. Mas Hermes, ele também tem um caduceu. Um caduceu que é o seu instrumento de poder. Um instrumento de poder que também tem asas. É o bastão que fala, talking stick. O que sabe roubar o turno da fala, para estabelecer o diálogo, fazer a pausa, para acrescentar alguma coisa no que está sendo dito, ou seja, promover fluxo de entendimento, de conhecimento, ampliar o significado, tornar mais claro o que está sendo desvelado no diálogo. O diálogo é isso, é fluxo de entendimento. Ao mesmo tempo, que cura esse caduceu? O poder de cura, o símbolo da medicina, o poder de cura da palavra. Né? O poder de cura está inscrito nesse caduceu. Tem ali a sabedoria ancestral da serpente, que talvez seja a mesma da maçã, que supõe haver veneno do discernimento, mas também o seu antídoto. O elixir do veneno, a palavra que cura, mas também mata. Às vezes é uma questão de usar a palavra certa na hora certa, às vezes é uma questão do modo como se diz, às vezes é uma questão de dose, de dosagem, mata ou cura. Também Mercúrio tem as asinhas nos elmos, né, que lhe cobre a cabeça. É o pensamento que voa, que nos conecta com as dimensões ocultas do conhecimento sagrado. Mercúrio psicopompo, aquele que acompanha os mortos em sua jornada ao Hades.
Puxa, quanta coisa, né? Sobre um planetinha que às vezes é simplesmente ignorado nas leituras de mapa. Só é lembrado quando apronta as artimanhas nas literalidades evidentes do mundo moderno, né? No seu movimento de retrogradação. A culpa é do Mercúrio retrógrado. Quando uma coisa sai errada, quando há um mal entendido, quando você perde o prazo, quando o computador pifa e você não fez o backup, a culpa é do Mercúrio retrógrado. Então, a verdade, esse pensamento infantil, né, essa reação semântica a que todos estão submetidos, né, podem ser, de uma certa forma, estruturados, organizados, percebidos. E é isso que a gente vai fazer nessa última parte da nossa palestra. Fazer uma passagem rápida sobre cada um dessas possibilidades de retrogradação de Mercúrio, que Mercúrio apresenta nesse ciclo de retrogradação ao longo do ano.